Perfeito. E volta no que a gente fala do autoconhecimento. Você entender que você procrastina. Pronto, entendi. Porque se você não entender esse jogo, você não vai conseguir mudar. Esse é o primeiro passo. Você entender que eu procrastino, eu demoro para fazer as coisas. E aí, a partir disso, a gente vai tomar decisões. E aí entram as técnicas. Aqui aqui a gente vai trazer alguns pontos do porquê geralmente as pessoas procrastinam, mas seres humanos são seres complexos. Então a gente vai trazer algumas possíveis causas, as mais comuns da procrastinação, mas não todas, né, família? É importante entender que se você não se encaixou em uma delas, é importante você sentar, se olhar, se entender, olhar para o espelho, se ver e entender e manejar o que está acontecendo. A primeira causa é o medo do fracasso, a crítica. Quando você vai lá, posta alguma coisa no Instagram e alguém já critica, aí você para e não faz mais. Ou seja, você fica pensando, caramba, se eu colocar, vão me criticar. E aí você trava, você não consegue evoluir mais. Ah, eu tenho medo de subir no palco e ser zombado por todo mundo. Aí você não faz, você não evolui. Tenho medo de fazer uma apresentação, tenho medo de ir lá e conversar com o Lucas, sou tímido. Pô, então são alguns medos de você ouvir críticas ou medo de fracassar que te trava. E aí você procrastina, você fala, não vou fazer isso. E uma vez eu mentorei uma menina que ela evitava estudar, Fábio. Ela estava estudando para uma certificação CPA 20 e ela evitava estudar. Aí ela então, meio que para você passar, você precisa estudar. E aí, numa conversa ali, a gente falou mais a fundo sobre o dia a dia dela, sobre o que estava acontecendo, sobre como ela se sentia na hora de estudar, sobre várias coisas. Eu entendi um ponto e eu trouxe para ela. Ela falou, caramba, Amanda, sim, é verdade. Que é, ela tinha tanto medo de fazer a prova e não passar que ela evitava estudar, porque no momento que ela sentava para estudar, era como se ela avisasse o cérebro dela que aquele momento, que é o dia da prova, estava chegando. Então, como ela já tinha sido reprovada uma vez, ela evitava entrar em contato com aquilo, porque aquilo fazia ela se sentir mal. Logo, ela procrastinava estudar porque ela tinha muito medo do dia, ela tinha muito medo de não passar, ou seja, do fracasso. E ela não entendia isso, ela não conseguia tangibilizar que esse era o grande problema. Agora, o segundo, falta de motivação. Falta de um motivo para agir, né? Que a gente sempre fala. E aí você procrastina, não estou com vontade de fazer isso. Tenho que agora dar uma aula, tenho que estudar, tenho que ir na academia. E aí você procrastina, porque falta motivação. E a gente já falou que não tem a ver com a vontade, né? Exatamente. Então, mais uma vez, motivação não é vontade, pelo amor de Deus. Não é assim, realmente, hoje eu não tô com vontade mesmo de estudar. Esquece a vontade. Quando a gente fala motivação, é que se apagou o propósito daquilo. Então, vou dar um exemplo para você. Você estava estudando ali para o CEA, para essa certificação, porque a próxima pessoa com CEA na agência seria promovido. Aí o que acontece? Alguém foi lá, tirou CEA antes de você, foi promovido, logo não tem mais a vaga aberta. E aí você pensa, putz, mas eu estava estudando para aquilo, já não vou mais. E aí você se perde nesse processo. Logo você passa a adiar, porque entra mais uma vez numa temporal. Eu não tenho até tal data. Só Deus sabe quando eu vou ser promovido novamente. Então eu não vou olhar muito para isso agora. O terceiro é a dificuldade em lidar com tarefas complexas. E essa, para mim, é uma das maiores procrastinação. Por quê? Porque quando você tem uma tarefa complexa na sua frente, você começa a buscar outras tarefas. Para você falar, caramba, eu só não estou fazendo aquela tarefa porque deu problema aqui nessa. Sim. Aí você fala, mas caramba, tem aqui, tem essa maior. Não, daí você começa a caçar vários problemas para você dar uma desculpa para você mesmo. Fala, só não toco ali, só não estou fazendo aquilo, que é mais difícil, porque deu problema aqui, eu preciso resolver isso. E esse problema pequeno está na sua zona de conforto. Então você não sai da zona de conforto e você procrastina o maior problema. Porque é algo que você vai ter que pensar, vai ter que fazer diferente, pode dar errado. Por vários motivos você sai da zona de conforto. Aí você vai buscar problemas pequenos.